Boa tarde a todos, irmãos. Vamos dar início ao doutrinário dessa tarde. E ele é retirado do capítulo 6, intitulado Cristo Consolador. O trecho que nós vamos estudar na tarde de hoje é o primeiro trecho, titulado O Jugo Leve. Ele começa com um pequeno parágrafo retirado do Evangelho de São Mateus, em que Jesus nos diz assim: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Os espíritos ditaram a Kardec a seguinte orientação a respeito desse trecho: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Didaticamente, Kardec colocou o capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, imediatamente após o capítulo 5, que explica as causas das aflições. Para justamente enquanto a gente vai fazendo a leitura do Evangelho, primeiro a gente entender o porquê das aflições, das dificuldades aqui na Terra, e logo, no capítulo 6, o que a gente está estudando na tarde de hoje, o consolo trazido pelo Mestre Jesus a todos nós. Então, antes de começar a explicar esse pequeno e sábio trecho do Evangelho, eu gostaria de explicar o título, Jugo Leve. O que significa a palavra jugo? Procurando no dicionário, a gente vai encontrar uma série de definições. Eu vou citar apenas 3. A primeira, mais simples. Jugo significa uma peça de madeira que é usada para emparelhar uma parelha de animais, especialmente bois, em uma carroça. A segunda definição se aproxima um pouquinho mais daquela definição que Jesus está usando nesse trecho do Evangelho, que significa domínio, opressão, controle sobre algo ou alguém. Então, por exemplo, na Terra, nós temos pessoas que vivem sobre o jugo, vivem sobre o controle, nem sempre de algo bom. Por exemplo, a nível espiritual, nós temos muitos irmãos que são presos, que sofrem pelos vícios. Quem nunca ouviu falar um irmão, quando cobrado para parar de fumar, para parar de beber, que o cidadão responde, assim: eu paro esse meu vício quando eu quiser. Quando eu quiser eu paro. É aquele indivíduo que ele está cego, preso a um vício, e não se dá conta de que o vício vai aos pouquinhos, dia após dia, dominando o seu ser. E quando ele de fato decide parar, ele vai ver da dificuldade que é ele ter deixado ficar sobre o jugo de um vício, sobre o domínio de um vício. Nós temos também o jugo das paixões inferiores. E as duas maiores causas de todas as outras são o egoísmo e o orgulho. O egoísmo é eu pensar somente em mim, ou no máximo possível, se eu sou uma pessoa egoísta, nos meus familiares. Querer somente o bem, as coisas boas, para um pequeno grupo de pessoas, em especial para mim mesmo. O egoísta, ele não vê, ele não sente a necessidade de ajudar o outro, porque só o que vem para ele lhe basta. O indivíduo orgulhoso, dificilmente o indivíduo orgulhoso, ele vai vir numa igreja, no templo evangélico,
numa casa espírita num dia que nem hoje, né? Ou em seu lar, como os irmãos estão fazendo hoje, escutar uma palestra espírita. Por quê? Porque o orgulhoso ele se acha acima de todos, não tem defeito. Pelo contrário, os outros é que tem. Ele se acha perfeito, então ele não vai procurar uma orientação religiosa, um conselho bom para ele mudar a sua maneira de ser, porque o indivíduo orgulhoso é um ser perfeito. E Jesus nos propõe então ficar sobre o seu jugo. O que significa isso? É estar seguindo os seus passos, é estar com Jesus ao seu lado. E aí Jesus nos diz assim, nos faz um convite abençoado, né? Vinde a mim que eu vos aliviarei. O irmão chamado Heber Oliveira, irmão espírita, palestrando sobre o jugo leve, ele comenta que ao dizer isso, Jesus está nos fazendo a sua apresentação, o seu cartão de visitas. Um convite abençoado de vir até ele, buscar a sua ajuda. Reconhecer que necessita de ajuda divina, de ajuda do alto, para enfrentar as suas dificuldades. Notem que Jesus, ele fala nesse trecho, eu vos aliviarei. Não quis dizer assim, eu vou curar todos os seus males. Ou como aqueles comerciais que a gente escuta, seus problemas acabaram. Quando Jesus fala, eu vos aliviarei, a gente que é estudante da doutrina espírita, a gente sabe o seguinte, que antes da gente retornar à Terra, a gente faz um planejamento muito bem feito para tudo dar certo. E aí o que acontece? Existem algumas dificuldades, existem alguns obstáculos em nossa caminhada que a gente pode se arrepender quando está aqui encarnado, mas a gente pede para passar. Então, o que Jesus fala? Existem alguns desses obstáculos, dessas dificuldades que a gente escolheu passar para justamente vencer e evoluir espiritualmente, que eles não têm como se apagar de uma hora para outra do nosso caminho. Mas Jesus promete, seja qual for a dificuldade, venha até mim buscar ajuda, que eu trarei um alívio. O alívio nesse sentido é o quê? É o consolo, é o conforto, é o entender o motivo do porquê que eu estou passando por determinadas situações, que nada é por acaso aqui na Terra. E só o fato de Jesus prometer um alívio já é uma garantia para nós de sucesso, porque a gente não vai estar sozinho nesse mundo. Jesus, através da espiritualidade protetora, estará ao nosso lado, nos ajudando, nos carregando nos momentos de maior dificuldade. Uma explicação simples para a gente entender melhor. Vem lá da nossa infância. Quando você ia para a escola com a mochila muito pesada, que um familiar, um amiguinho seu chegava do seu lado e dizia assim, nossa, tu está carregando muito peso. Me dá 3 cadernos que tu está carregando e carrega o resto, Tira da mochila e entrega para mim, que eu te ajudo a carregar até a escola. É mais ou menos isso. Jesus alivia as nossas dificuldades, as nossas angústias, e nos ajuda a caminhar até o ponto final. Por que Jesus fala que o seu jugo é leve, o seu controle, a sua orientação, caminhar ao lado de Jesus se torna um caminho mais leve, se torna um caminho mais fácil para a gente cumprir com a nossa programação reencarnatória, porque ele vai nos exigir apenas 2 coisas, a prática do amor e a prática da caridade. Então eu selecionei algumas situações aqui práticas, algumas histórias interessantes para ilustrar de por que a caminhada com Jesus era mais leve. Os espíritos, eles comentam sobre esse trecho de Jesus, eles comentam uma série de situações difíceis que a gente enfrenta ali na Terra, Uma delas, que ele cita, não por acaso uma das provações mais difíceis para todos nós, mesmo para quem está no meio espírita, que é a perda de entes queridos. A gente fala aqui perda entre aspas, porque o nosso ente querido, ele não vai se perder, ele não vai desaparecer no nada, ele vai continuar existindo, apenas retornando à verdadeira vida, que é a morada espiritual. Mas para aquele que acredita que tudo se acaba aqui na Terra, de fato, se torna desesperador. Você pensar que, num primeiro momento, você não vai ver mais o teu ente querido, ou acreditar que jamais vai voltar a vê-lo. E aí, com essa descrença na continuidade da vida, na espiritualidade, muitos irmãos
partem para atitudes de extremo desespero. Uma das histórias mais interessantes trazidas por Chico a esse respeito nos conta de um casal que passou por uma das maiores provações aqui da Terra, que é a perda de um filho, a partida de um filho. A nossa natureza, a natureza humana, ela nos prepara para a gente se despedir dos nossos pais, ao ritmo natural, passagem do tempo, mas não o inverso, para a gente se despedir dos nossos filhos. E quando isso ocorre, de fato, é uma das provações maiores aqui da Terra. E um casal, então, de São Paulo, ele acabou perdendo seu filho em idade extremamente jovem, e o pai entrou em parafuso, entrou em desespero. Ele tinha um ritual macabro. Ao final de todos os dias, ele ia até o cemitério e dormia sobre a tumba do seu filho. Chorava, a maior parte da noite, e lá pelas tantas, lá na madrugada, o cansaço lhe vencia e ele dormia sobre a tumba do seu filho. Quando o dia clareava, ele voltava para o seu lar. E isso foi tempo, semanas, até que uma alma piedosa aconselhou esse pai e essa mãe a procurarem o Chico no seu centro espírita em Uberaba. Eles foram até o centro onde o Chico Xavier atendia, e o Chico, ele recebia mensagens espirituais de consolo, e aquelas de maior sucesso, eu diria, era justamente de filhos que vinham trazer consolo para os seus pais. E esse casal teve a sorte de receber uma mensagem do seu filho lá da espiritualidade, para que não houvesse dúvida de acusação de fraude, de manipulação, de informações. Haroldo Dutra Dias, quando ele conta essa história, ele nos diz que o Chico, ele psicografou esse recado desse filho em duas línguas, uma parte em língua portuguesa e outra parte em língua hebraica, porque esse casal, ele era descendente de judeus e conhecia a língua hebraica, para que não tivesse dúvida de que era realmente o seu querido filho que retornava da espiritualidade para trazer o consolo. E esse filho comenta, diz: pai, toda noite que tu sai para visitar o meu túmulo, para cuidar de mim lá no cemitério, eu fico com a minha mãe. Eu fico com a minha mãe consolando ela. Lá na tumba só está os restos do meu corpo físico, que estão desaparecendo pela ação da natureza. Mas o meu espírito, amor, esse permanece vivo. E a partir desse consolo, da certeza de que o filho amado não havia desaparecido, que continuava e com as bênçãos da espiritualidade vinha visitar de vez em quando a família, os pais queridos que deixou na terra, nunca mais esse pai adotou esse ritual de desespero. Como eu falei, a gente planeja o retorno à terra e geralmente a gente não vai escolher momentos fáceis. A gente vai escolher momentos de dificuldade, aquilo que é, vamos dizer assim, melhor para a nossa evolução. E é por isso que muita gente diz: mas será que isso que está acontecendo comigo eu realmente pedi? Não existe acaso na espiritualidade. E muitas vezes a gente pede não aquilo que eu acharia o melhor para mim, mas sim aquilo que vai me ajudar a evoluir espiritualmente. Ninguém está aqui de férias na Terra. E o Evangelho, através dos Espíritos, nos traz que uma outra forma de dor, de dificuldade na Terra, que são as decepções. Então, já que eu contei a primeira história que falava de pais e filhos, essa aqui também tem o mesmo tema. Um casal muito rico, jovem, era invejado por todos. Primeiro porque se amavam, tinham um bom relacionamento, moravam numa mansão, apareciam nas colunas sociais, e eram invejados por todos pela alegria, pela imagem exterior que demonstravam. Lá pelas tantas, esse casal decidiu ter um filho. E, para a felicidade geral, o casal engravidou, aquela felicidade
de uma alma herdeira que estava retornando, né, da espiritualidade, para completar a alegria desse casal que se amava muito. Mas desde os primeiros exames, né, os médicos advertiram que havia um pequeno problema com essa criança, né? Os exames feitos em vários laboratórios, consultando vários médicos, especialistas tanto do Brasil quanto do exterior, demonstravam que essa criança vinha com um problema, né? Hoje nem tanto, mas na época, falar 40, 50 anos atrás, para muita gente era um problema, né? Vítima da questão do preconceito. Essa criança, ela ia nascer com síndrome de Down, né? Que hoje a gente sabe que não é doença, né? E que toda criança Down, ela consegue se virar muito bem, obrigado, na Terra, melhor do que muita gente dita normal. Mas esse casal que era rico, vaidoso, ele se preocupou, né? O que os outros vão dizer da gente. E aí o que eles fizeram? Pertinho dessa criança nascer, eles foram para a Europa, avisaram todos os conhecidos, né, de que lá teria melhor tratamento médico, coisa e tal. Eles foram, tiveram a criança e, no primeiro momento, então, eles não abandonaram ela. Eles colocaram ela numa instituição adequada para a educação de crianças especiais. Um internato de crianças especiais de primeiro nível lá na Europa, né, na Suíça. E voltaram para o Brasil. Aqui no Brasil, outra mentira, né? Eles avisaram que haviam perdido, infelizmente, a criança. E continuaram com essa vida social, com essas festas, com essas fotografias no jornal. Mas pouco a pouco aquele sorriso que eles demonstravam para os outros desaparecia dentro de casa, né? Por mais que eles tentassem tocar a vida, aquela coisa, o inferno da gente está na nossa consciência, né? A consciência cobrando. Que eles não eram 100% felizes. Tentaram ter outros filhos e logo veio o aviso de que não seria possível. Passados 5, 6 anos, esse casal retorna à Europa, não avisa, né, a direção da casa interna que eles iam visitar, que eram os pais, mas mandam chamar essa criança. Logo que ela aparece correndo, sorrindo, foi a paixão à primeira vista, né? Eles então decidiram fazer aquilo que tinham programado já lá na espiritualidade. Adotaram essa criança e trouxeram ela para o Brasil. E aí, reverteu-se a situação, né? Que de criminosos eles se tornaram heróis. Todo mundo falava, um casal rico, né, podia adotar tanta criança normal e decidir adotar uma criança com síndrome de Down, né? Mal sabiam que era um filho biológico. Mas se deram bem no final da história, final feliz, e nunca mais houve tristeza naquela mansão e entre aquele casal. Quando você decide cumprir o seu dever cristão, né, o fardo fica mais leve. Aquele irmão difícil que está no teu caminho, ele não está ali de paraquedas. Deus, nosso Pai, não errou o endereço de colocar aquela pessoa difícil ao teu lado. Nesse período que a gente está vivendo, que a gente tem que ficar de quarentena, de resguardo em casa, né, a gente está percebendo, né, as dificuldades que é lidar um com o outro, né, num ambiente fechado. Mas se Deus, nosso Pai, nos colocou pessoas difíceis, né, de lidar ao nosso lado, é porque tem alguma razão, né? Ele está ali, muitas vezes, porque também a gente pediu para Ele estar no nosso caminho, para a gente resgatar alguma coisa que não ficou bem no passado, para a gente adquirir uma das principais qualidades em todo o espírito cristão, que é a paciência. Como é que você vai pedir paciência, por exemplo? Eu escolho lá na espiritualidade, vir aqui e passar pela prova da paciência. E aí eu vou escolher, eu quero reencarnar como irmão do Maurício, o nosso aqui, diretor de efeitos especiais. Aí todo mundo vai dizer assim, não vale. O Maurício é uma pessoa calma. Então não vai ser testado na paciência nunca. Então eu vou pedir para reencarnar do lado do Ronaldo, que eu sei que aquele indivíduo briga quando tem chuva, quando tem sol. Isso mesmo. Se tu passar pela prova, tu lidar com aquela criatura ali, né, e tu passar com nota 60, vamos dizer assim, já vai estar marcado lá na tua ficha espiritual, passou no teste da paciência. E depois que você adquire paciência, você não perde mais.
Aí a gente vai dizer assim, tá, mas esse indivíduo difícil, ninguém suporta. Muitas vezes a gente vai ver que o mesmo que a gente pensa, a pessoa é difícil, o outro também vai olhar para mim e vai dizer, também, criatura, tu também é difícil. Tu também tem defeitos, alguns deles insuportáveis, a não ser por mim. Por isso que a gente está junto. Porque um completa o outro nas qualidades e nos seus defeitos. As dificuldades, as decepções do nosso caminho também são testes. Testes para a nossa fé. Ter fé em Deus nosso Pai, em Jesus, Cristo, na espiritualidade, é fácil quando está tudo bem. Na primeira dificuldade, quantas vezes a gente não levanta os braços para o alto e reclama, né? Dizendo, meu Deus, por que comigo? O que foi que eu fiz? Aí está um teste da fé, da nossa capacidade de confiar quando tudo mostra o contrário no nosso caminho. E uma das mais famosas histórias trazidas por Chico Xavier, contada por Hilário Silva, ela nos conta uma história que fecha muito com o tempo que a gente está vivendo. Muita gente está desesperada, em virtude de dificuldades econômicas. E nunca foi diferente, para quem é negociante, para quem é empresário. E essa história, ela nos vem de 100 anos atrás e conta a história do irmão chamado Francisco Dutra. Esse irmão, ele era dono de uma grande indústria de tecelagem, numa grande cidade do sudeste do país. E ele começou a ter acúmulo de estoque de um tecido chamado casemira. E lá pelas tantas, ele não conseguia vender o seu estoque de tecidos, e os cobradores começaram a ligar todo dia para a empresa dele, cobrando o pagamento das dívidas que ele tinha. Ele devia ao todo 800 contos de réis. Aos pouquinhos os cobradores deixaram de ligar para a casa dele e começaram a anunciar que iriam denunciar na grande imprensa, que ele era caloteiro, que ele estava atrasando as suas dívidas, coisa e tal. E ele, em meio ao desespero, ele cometeu aquilo que é uma das maiores faltas que todo cristão comete perante Deus nosso Pai, que é sair da vida pela porta do suicídio. O irmão que comete o suicídio, ele vai ver que é uma grande desilusão. Seja qual for a situação de sofrimento que ele passa aqui na Terra, ele, cometendo suicídio, ele vai aumentar as suas dores, os seus sofrimentos na espiritualidade, porque a vida continua. Não só ele vai ver que não resolveu a situação dramática que provocou seu suicídio, como também a cobrança no retorno à espiritualidade. Porque Deus, nosso Pai, nos emprestou esse corpo físico e quando a gente retornar para a espiritualidade, vai nos cobrar conta do que a gente fez com ele. E o final dessa história é contado 30 anos depois, lá na espiritualidade, que ele é auxiliado, ele é orientado, ajudado na espiritualidade, se recupera espiritualmente e ele recebe então autorização para visitar a sua família aqui na Terra. Para surpresa dele, a empresa que estava à beira da falência estava bem, obrigado, com a sua produção de tecidos. Era controlada por seus filhos, por seus netos, e que ainda lembravam com muito carinho dele. E ele ficou muito encucado, mas como que se eu cometi suicídio com a empresa à beira da falência, como é que ela está até melhor do que na minha época? Para surpresa dele, ele acabou descobrindo, escutando o pensamento dos seus familiares, que 5 dias após o seu suicídio, estourou a Primeira Guerra Mundial, o exército da Itália fez uma grande encomenda para a sua indústria de tecidos, encomendou todos os tecidos que ele tinha, e a sua dívida, que era de 800 contos de réis, acabou se tornando no azul, uma conta de lucro de 4.000 contos de réis. Era só ele ter tido paciência de esperar uma semana depois, ter rezado, pedido a Deus nosso Pai forças e esperança, que seria revertida a situação desesperadora. Jesus nos fala que necessitamos da prática da caridade, porque na caridade, ainda pensando um pouquinho de maneira egoísta, na caridade, ao contrário do que a maioria pensa, o maior beneficiado não é o outro, e sim aquele indivíduo que pratica a caridade. Quando a gente pratica a caridade, boa parte dos nossos erros,
né, da nossa caminhada são apagados, passada uma borracha, porque a gente está pagando com amor, e lá na nossa frente vem coisa boa para o nosso caminho. Então, nesse período de crise, me chamou a atenção uma notícia bem interessante, também de uma indústria do ramo da tecelagem aqui de Caxias do Sul, que no primeiro momento, né, bateu o desespero, como a história anterior, né, do Hilário Silva. A empresa teve que fechar as portas por um tempo, né, com grande estoque, cheia de dívidas, coisa e tal, e a empresária, que é uma empresa da região, decidiu então demitir, né, seus funcionários. Tá? Passado um tempo, ela decidiu reabrir, com todos os cuidados possíveis, no tempo de pandemia, ela decidiu reabrir a sua empresa para fabricar máscaras, né, as máscaras ali, que todo mundo está utilizando nesse período. E aí ela fez o seguinte, começou a doar para instituições, as instituições que podiam ajudar, pagavam uma ajuda de custo para as máscaras e aquelas que não podiam, ela doava gratuitamente. Pouco tempo, coincidentemente, ela começou a investir online no seu negócio e a reportagem de poucas semanas atrás mostrou que ela conseguiu reverter as suas dívidas, né? Conseguiu tudo que estava sobrando vender por meio da internet e que aqueles empregados que ela tinha demitido no primeiro momento, ela trouxe todos eles de volta. Né? Liguei para uma colega minha que trabalha numa empresa também de tecelagem, achando que era a empresa dela, e essa minha colega disse assim, não é a empresa que eu trabalho. A ordem veio de cima que a gente não vai ajudar nesse período de pandemia ninguém, porque a empresa está em crise, e a gente está cada vez mais perdendo cliente, cada vez mais gente sendo demitida. Coincidência? Né? Quando você adota o jugo de Jesus, né, ele se torna mais leve, o caminho se torna mais claro, mais sereno à tua frente. Por último, para terminar, eu trouxe aqui talvez o item mais importante, né? A cereja do bolo da receita de Jesus, né? Do jugo leve, de seguir o seu caminho, que é a prática do perdão. Né? Jesus sempre nos recomendou perdoar os seus ofensores, perdoar sempre quem nos ofende, porque ele sabia, né, que quem não perdoa, como diz Haroldo Dutra Dias, acaba se ligando ao seu ofensor. Aí a gente pensa assim, mas eu vou perdoar esse cidadão e o que ele cometeu contra mim, passa em branco? Não. É um acerto desse indivíduo com a sua consciência, com Deus nosso Pai. Agora, se você guarda uma bronca, uma mágoa, uma revolta contra esse indivíduo, o problema é seu. Né? Por quê? Você vai enfrentar duas situações. Primeiro, o indivíduo, isso não é espiritismo que está falando, é a medicina terrena, o indivíduo que guarda ódio, mágoa de alguém, ele acaba, os médicos da terra dizem, né, você acaba, toda vez que você lembra de alguém com mágoa, com rancor, acaba liberando hormônios ligados ao estresse. Né? É como se aquele ditado, você toma o veneno e quer que o outro morra, né? Isso é você odiar, isso é você desejar vingança para o próximo. E o que vai acontecendo? Você, se bombardeando com essa energia negativa, cedo ou tarde, aquilo vai gerar um problema no teu corpo físico. A maior parte das causas de câncer, tumor, que não são doencinhas leves, né? Doenças pesadas, tá? Elas são geradas por um processo, né, de não perdão, né? De mágoa, de remorso, enfim, um sentimento negativo em relação a alguém. Tá? Eu comentei, mas não expliquei, vou explicar agora, que o não perdão ele acaba nos prendendo ao outro. Por quê? Porque se você não se acertar com o indivíduo nessa existência, você vai voltar outra vez com essa criatura no teu caminho. Tá? Pode ser que hoje ele é teu vizinho, amanhã ele vai ser teu filho. Tá? Então, aceita que dói menos a situação que tu está vivenciando hoje com essa criatura difícil. Tá? O Haroldo Dutra Dias, ele brinca muito quando ele fala isso, ele diz assim, tu quer vir 20 vezes com a tua sogra? Né? Com o teu cunhado? Então aceita, perdoa essa criatura, ama ele o máximo possível, que pode ser que venha com desconto na próxima existência. Né? Ele passe só um tempo contigo, e como já não há mais bronca com ele,
né? Você supera essa situação. Para encerrar, então, comentar uma história, eu iniciei comentando sobre o Chico, né, um episódio dele, e vou terminar com uma historinha do Chico, uma das mais belas. Dessa vez uma história da sua vida pessoal, né? O Chico, ele era uma pessoa muito amante dos animais. Do início ao fim da sua existência, ele adorava criar gatinho e cachorro. E lá pelas tantas ele tinha um cachorrão, e esse cachorrão ele dormia numa peça da casa do Chico, e como ele era um cachorrão, ele produzia uma sujeira considerável, né, de acordo com o tamanho dele. E aí um belo dia, uma das irmãs do Chico comentou assim com uma vizinha: eu tenho pena do Chico porque ele chega de madrugada cansado e antes de dormir ele tem que limpar toda a sujeira do cachorro, né? Disse o nome do cachorro. E a vizinha então ficou com pena do Chico, pobre do Chico. A irmã disse assim: mas eu não tenho coragem de abandonar e de matar aquele cachorro porque o Chico adora o cachorro, né? Mas pobre do Chico, né? Todo dia a mesma rotina triste. Aí a vizinha, né, mais por ignorância do que por maldade, colocou o veneno, né, numa carne e deu para o cachorrão comer. O pobre cachorro acabou desencarnando, né? E isso entristeceu muito o Chico. Passada uma semana, alguém buzinou para o Chico, né? Olha, quem matou teu cachorro foi fulano de tal, a vizinha. E aquilo magoou muito o Chico, entristeceu muito. Com razão, a gente vai dizer, né? O Chico. Porque ele amava demais aquele cachorrão. Passado um tempo, o Chico começou a notar que ele estava com uma dor muito forte no peito, né? Essa dor estava prejudicando o seu trabalho mediúnico, ou seja, ele já não estava mais conseguindo psicografar mensagens, receber entidades, coisa e tal. E ele então pediu para o seu protetor espiritual, Emmanuel, que explicasse qual era a causa daquela doença, daquela dor, né, que ele estava sentindo, e se era possível amenizar essa dor. E aí o Emmanuel disse para ele: essa causa é a tua vizinha, fulano de tal. Mas como? Sabe aquela mágoa que tu guardou desde quando tu soube que ela matou teu cachorro? Tá aí, ó, o resultado dela. E como é que eu faço para me livrar? Perdoa, né? Dá uma coisa que ela... pesquisa uma coisa que ela gosta, que ela precisa, que ela não tem. E ele ainda ficou invocado. Mas isso, ela matou meu cachorro, eu vou ter que dar um presente para ela? E Emmanuel foi bem claro. A receita não é minha, a receita é de Jesus. Perdoa, né? O que é mais fácil? Tu odiar uma criatura 20, 30 anos, carregando aquela criatura no teu coração com mágoa, ou tu perdoar e se libertar dela, da lembrança dessa criatura, né? O que aconteceu? O Chico então investigou e descobriu que ela gostava muito de costurar, mas não tinha uma máquina de costura. Ele então foi lá na loja, parcelou, no tempo que ainda dava para parcelar, não sei se hoje ainda tem isso, né? Com o seu saláriozinho, e comprou uma máquina de costura, né? Quando o caminhão chegou com a máquina de costura, aquela vizinha soube, né, quem é que estava doando, que tinha lá o nome do comprador, ela correu e abraçou o Chico. Abraçou e beijou ele. E quando ela abraçou e beijou ele sentiu assim um puxão, um choque, que nem aquele quando a gente bota o dedo na tomada, né? E ele se libertou, né? Assim, se sentiu bem. Pouco tempo depois ele pediu para o Emmanuel: o que foi aquela sensação que eu senti quando ela me abraçou e me beijou? Aquilo foi a hora que tu perdoou ela. Toda aquela coisa ruim que tu tinha no teu coração, né, no teu peito, que estava já prejudicando a tua saúde, foi embora quando tu perdoou ela na hora do agradecimento dela. Então, por isso Jesus, há 2000 anos, já nos advertia: venha até mim, que o meu jugo é leve, o caminho comigo é mais sereno, é mais tranquilo. Existem sofrimentos, dificuldades que a gente precisa sim passar na Terra, fazem parte do nosso planejamento reencarnatório, mas com Jesus todo o caminho se torna mais fácil de trilhar e de vencer. Vamos nesse momento então serenar os nossos corações, elevar o pensamento até o alto, agradecer ao Mestre Jesus, a espiritualidade protetora, pelas bênçãos aqui recebidas, desde o momento que entramos em nossa casa espírita, desde o momento que sintonizamos para escutar a nossa palestra da tarde de hoje. E vamos pedir que Jesus entre em nossa casa espírita,
entre em nosso abençoado lar e derrame sobre cada um de nós muita paz, muita luz, serenando o nosso coração de toda causa de tristeza, de toda causa de preocupação, de toda causa de angústia, e colocando em nossa alma muita paz, muita luz, muita confiança no amanhã. Que nesse momento que estamos passando de desafios, de preocupações, que o Mestre Jesus, abençoado governador espiritual do planeta Terra, possa transmitir as suas bênçãos sobre as lideranças que comandam as nações do mundo, para que possam conduzir os seus povos com muita sabedoria e amor, sobre todos os corações dos irmãos que sofrem pelo desemprego, pelas doenças, pelos vícios. Que Jesus, abençoado, serene seus corações, transmitindo nesse instante muita paz e muita luz a todos os irmãos que choram. Rogamos nesse instante ao Mestre Jesus a proteção também aos nossos familiares e a seus abençoados caminhos. Que possamos contar sempre com a luz e a paz de Jesus junto a nós, nos conduzindo por todos os caminhos da vida. Que assim seja.